Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu quero falar sobre os 4 quadrantes da parentalidade. Talvez você ache que está educando seu filho, mas talvez você esteja apenas repetindo o modelo emocional que te feriu lá atrás. E como eu disse antes, hoje eu quero te mostrar os 4 quadrantes da parentalidade, que é uma teoria que revela exatamente onde você está como pai, como mãe, como cuidador e como isso está moldando o futuro emocional das crianças, dos nossos filhos. Você já parou para pensar a respeito disso? Isso aqui é extremamente importante, então pega um papel e uma caneta para que você possa fazer a ferramenta que é extremamente poderosa. Mas antes, deixa eu me apresentar aqui. Eu sou Anderson Alves, psicanalista, terapeuta sistêmico, sou especialista em inteligência emocional e de comportamento humano, sou um estudioso a respeito desse tema. Se você chegou aqui, nesse momento, aqui agora, eu já te peço, se inscreve aqui no canal, deixe seu like nesse vídeo, ative o sininho de notificação, porque 2 vezes na semana eu coloco vídeos aqui com conteúdos novos, profundos, para poder transformar pais em líderes emocionais. E o melhor, gratuitamente. Bacana? Dá uma maratonada nos meus vídeos aí. Esse daqui é um dos vídeos do novo perfil que está acontecendo no canal nesse momento, tá bom? Então, vamos lá. Antes de entender o comportamento do seu filho, é muito importante você entender primeiro o seu comportamento como cuidador. E isso começa com 2 eixos, que eu sempre gosto de fazer esse tipo de coisa, que é o eixo fundamental do desenvolvimento humano. De um lado, o eixo vertical, você coloca amor e afeto, você mede o seu amor e afeto. E do outro lado, que é o eixo horizontal, limites e responsabilidades. Então, quando cruzamos esses 2 eixos, surgem 4 quadrantes, ok? 4 tipos de parentalidade. E cada um deles produz, externaliza um tipo diferente de pessoa, de ser humano, de criança, de filho, de adolescente. E lá na frente, um tipo específico de adulto. E hoje você vai descobrir isso. Em qual quadrante você está? Quais comportamentos você está reforçando de forma inconsciente, sem nem você perceber isso? Bacana? E o que fazer para que você possa migrar para o quadrante ideal, ok? Então, ó, pega um papelzinho, pega uma caneta para poder fazer essa ferramenta e desenvolver e saber e ter consciência de onde você está. E aí você vai se planejar para que você possa chegar onde você quer. Então, nós vamos começar aqui pelo quadrante que mais parece amor, mas que na verdade ele mais adoece emocionalmente os nossos filhos. E é o primeiro quadrante. Ele está aqui. Primeiro quadrante. Quadrante superior esquerdo. Ou seja, aqui tem as pessoas que têm um alto índice de afeto e amor e baixo como responsabilidades e limites. E aqui se encontram os pais permissivos. E esse é um termo clássico trazido por Diana Bowring. Pesquise depois a respeito dessa pessoa que você vai entender melhor, tá bom? Então nós vemos aqui a parentalidade permissiva afetiva, que é um estilo parental. Vai anotando, tá? Eu vou falar muita coisa. É um estilo parental indulgente. E aqui nós vemos pais protetores em excesso, pais afetivos sem estrutura e ensino de mundo e nem enfrentamento. Ele só acolhe, só protege. Pais que amam muito, mas não sustentam limites, não impõem limites, não dão limites. E trazendo para a abordagem psicanalítica, né, onde tem a dinâmica inconsciente, nós vemos aqui
pais reparadores, ou seja, eles tentam reparar a própria dor infantil através do outro, através do seu próprio filho. E os pais simbióticos, que têm dificuldade de separar o eu do filho, né? Então, são os pais que são movidos pela culpa. E aqui vai alguns nomes de acordo com a ciência do comportamento, né? Que quem está nesse quadrante são pessoas. Quando eu falo pai, eu quero que você entenda que é pai e mãe, cuidador, tá bom? Então são aqueles que gratificam imediatamente, são aqueles pais que evitam que o filho se frustre, são pais que reforçam demasiadamente o comportamento sem exigir um esforço para que o filho atinja um determinado resultado. São aqueles pais que têm o sim automático, têm uma dificuldade de dizer não. E pais que amam, mas eles, na verdade, eles não educam. Pais do não quero que sofra, não quero que meu filho sofra. Pais afetuosos que criam filhos fragilizados. Entenda que amor, meu querido e minha querida, sem limite, não é um amor real, não é amor ideal, não é cuidar. Quem está nesse quadrante, esse primeiro quadrante superior esquerdo, esse é o pai ou mãe que ama de forma intensa, ele abraça, ele acolhe, ele não suporta ver o filho chorar. E por isso diz sim para absolutamente tudo. E aí, qual é o problema disso? O problema é que isso é confundido amor com salvar o filho de qualquer frustração. E neurocientificamente falando, isso hiperativa o circuito dopaminérgico do seu cérebro da recompensa imediata. A criança ela recebe estímulos exagerados, prazer, alívio o tempo todo. Mas o que acontece? Ela não aprende a esperar, a tolerar, a persistir, a insistir, porque ela só conhece esse tipo de coisa, a razão do sim. E quais são os comportamentos de uma criança típicos que oriundas de pais que estão nesse quadrante? Uma criança explosiva, imediatista, totalmente dependente emocionalmente. Ela não aprendeu a lidar com um desconforto, porque toda vez que aparecia isso, alguém ia lá e resolvia por ela. Então, você precisa entender isso de uma forma muito profunda. Por isso que eu estou trazendo nomes e exemplos aqui para que o vídeo fique mais claro. E eu quero trazer alguns exemplos reais de falas. Filho, você quer comer o quê? Ah, não precisa arrumar agora não. Deixa que eu faço. Se ele gritar, eu dou o brinquedo para não incomodar. Ou seja, você está reforçando o tempo todo para que o seu filho seja ultra dependente de você. E aí, quem está nesse quadrante, ele tem algumas armadilhas, né? Essa criança, ela cresce achando que o mundo deve tratá-la da mesma forma que os pais tratam, ou seja, com privilégios, com urgência, zero responsabilidade. E aqui, me permita me passar uma dica prática para você. Você precisa ter empatia, mas acrescentar o ingrediente limite e responsabilidade. Diga, meu filho, eu entendo o que você quer, mas agora, nesse momento, a resposta é não. Simples, direto e com afeto. Porque você, enquanto adulto, sabe o que é melhor para o seu filho, sabe o que é melhor para que ele fique bem. Agora a gente vai falar sobre o segundo quadrante, que é baixo índice de amor e baixos limites. E aqui nesse quadrante nasce quem? Os pais ausentes, ou, segundo algumas literaturas, os pais negligentes. Bacana? Esse é o quadrante mais delicado e costumo dizer que é o mais destrutivo do ponto de vista do desenvolvimento humano. Então eu quero te trazer, para que você possa ter mais clareza ainda,
mais alguns nomes. E falando da psicologia do desenvolvimento, como eu disse antes, o termo utilizado por Diana Bowring é exatamente esse: pais negligentes. Você vai encontrar na literatura da Diana exatamente esse termo. Então, nós vemos aqui a parentalidade negligente, um estilo parental que é desengajado. São pais emocionalmente ausentes. Legal? São pais desconectados, né? Pais que sem presença emocional, eles não têm uma certa estrutura. Mas é porque eles são ruins, Anderson? Não, porque eles aprenderam dessa forma e aí eles estão repetindo esse padrão, ok? Então, trazendo para a minha área, que é a psicanálise, nós vemos aqui os pais que são dissociados, né? Desligados emocionalmente de si e do próprio filho e do outro. Pais com função, ou seja, eles têm uma função materna ativada e têm a parte paterna falha. Pais inconscientes na função simbólica. A neurociência do comportamento, ela diz e nomeia quem está nesse quadrante como pais não reforçadores. Ok? Pais que não têm contingência educativa, pais que não estruturam o comportamento dos filhos e eles acabam pagando um preço posteriormente com alguns tipos de comportamentos que vêm a reboque decorrente desse tipo de criação. Então nós vemos aqui pais ausentes, mesmo estando presente de forma física. É aquele pais do se vira, pais que não educam e infelizmente também não acolhem. E aqui é o tipo de parentalidade que mais adoece um ser humano. É o que mais adoece um filho, uma criança, um adolescente. E o vazio emocional que forma adultos, desculpa a palavra, quebrados, emocionalmente falando, sem amor, sem limite. Entenda que é um tipo de abandono, porém ele é um abandono invisível, não tem muro. E aqui está o cuidador emocionalmente que é distante, uma pessoa esgotada ou simplesmente até desconectada. Ele com isso ele não cria uma rotina, ele não cria limite e principalmente não cria um vínculo, uma conexão real com os seus filhos, tá bom? Então, você vê que eu estou falando muita coisa, né? De cada perfil, eu quero te trazer mais bases, mais coisas e vai anotando aí, tá bom? E aqui, esse é o quadrante do apego inseguro. A criança ela cresce sem previsibilidade, sem saber se pode confiar em A, se em B, se no próprio pai, se na própria mãe, e sem entender o que esperar do mundo. E ela fica com uma ansiedade absurda, né? Não sei se esse aqui é o seu caso. E crianças que são tratadas, educadas nesse quadrante, é aquela que chama atenção de qualquer forma. É aquela criança que tem comportamentos agressivos ou às vezes totalmente apáticos, apagados emocionalmente, apagado até fisicamente, ela não quer aparecer. E ela acaba buscando validação em pessoas erradas. E é muito comum quem está nesse quadrante aqui irem para as drogas, tá? Então, falas comuns de cuidadores eu não tenho tempo para isso agora, faz o que você quiser. E aí a criança ela fica passando horas, horas e horas no celular sem nenhum tipo de apoio, sem nenhum tipo de supervisão. E aí ela está totalmente vulnerável a qualquer tipo de perversidade que se encontra na internet. Então, uma dica prática é se conecte todos os dias, nem que seja 10 minutos,
sem o seu celular, só com a sua presença, conversando, falando. Conversando o quê? Seja criativo. Tente falar o máximo possível, conversar, dando atenção e se conectando com seu filho. Legal? Vamos falar agora do terceiro quadrante, que é aquela pessoa que tem um baixo amor, porém altos limites, alto período de responsabilidade. E esse é o quadrante que é comum e até foi socialmente muito aceito e por isso mesmo perigoso, porque parece educação forte, raiz, mas produz adultos emocionalmente rígidos ou quebrados por dentro. E pessoas na minha faixa etária, por exemplo, de 30 a 50 anos, podem entender basicamente isso, porque foi o costume, né? E falando de psicologia, como eu estou trazendo aqui na estrutura desse vídeo, falando de cada quadrante, nós temos aqui, segundo Diana Bowling, os pais autoritários. Bacana? Se você for pesquisar sobre Diana Bowling, você vai ter esse termo pais autoritários. E aqui nós temos a parentalidade autoritária, tá? Que é um estilo parental controlador. São pais rígidos e que eles têm dificuldades de acolher a emoção, acolher a certa desafio dos filhos. São pais estruturadores que não têm vínculo afetivo e nem emocional com os filhos. São pais que educam pelo medo, pelo pavor, trazendo para minha área, para a parte psicanalítica, né? Nós vemos aqui pais com um superego punitivo, ou seja, pais castradores emocionais, pais que operam pela lei sem ter nenhum tipo de afeto. E o que diz a ciência do comportamento a respeito disso? Vá anotando para que você não possa se perder. Esses nomes é muito importante para que você tenha consciência, para que você retire, extraia o máximo possível desse vídeo, tá? E a ciência hábil, ela diz, são pais punitivos, são pais controladores de comportamentos, são pais que usam reforço negativo como uma regra para que ele possa criar algo. Pais do você está fazendo isso porque eu mandei e acabou. São pais duros por fora e têm uma certa frieza por dentro. Pais que impõem, mas eles não se conectam com os filhos. Entenda, com muito amor aqui, com muito cuidado, com muito respeito, tá? Que disciplina sem amor, ela adoece. Ordem sem afeto gera medo, não gera maturidade. Você vai ter filhos obedientes somente, mas terá adultos completamente inseguros. E aqui mora o controle, tendo regras super rígidas, pouquíssima ou quase nada de escuta. Punições são muito comuns para quem tem nessa parentalidade, gritos, e a obediência, como eu disse, ela está completamente baseada no medo. Então me permita te trazer algumas bases científicas para quem está nesse quadrante inferior direito. Bacana? Divide a tela. Ou seja, o excesso de autoridade, ele ativa a amígdala, que é o centro do medo do seu cérebro. E quando a amígdala está ativada, o cérebro simplesmente não aprende. A criança obedece, mas não se desenvolve emocionalmente. E é justamente porque essa explicação que eu acabei de te dar. Quais são os comportamentos comuns do seu filho que ele é tratado, criado de pais, caso você esteja nesse quadrante? Ele tem um medo exagerado de errar. E a obediência, ele obedece somente através seguido de uma ameaça. São pessoas que têm uma baixíssima autoestima, têm dificuldade de expressar aquilo que ele sente. Sabe por quê? Porque quando ele expressar, ele sabe que ele vai ser punido. Isso dói, machuca, né? E
algumas falas de pais que estão nesse quadrante é assim: se você fizer isso de novo, você vai apanhar. Porque eu mandei e acabou. Engole esse choro agora. Você costuma falar isso muito para os seus filhos? Pense a respeito aí. Que você possa esteja refletindo vendo esse vídeo, tá bom? Então, troque a punição por uma consequência lógica. E para cada correção, dê um elogio real, genuíno, honesto, sincero. Bacana? Agora a gente vai falar do quarto quadrante, que é auto-amor e altos limites. E aqui eu chamo de o pai assertivo, que é o ideal. E nesse quadrante, que é o quadrante ideal e o sonho de todos, né? É o mais saudável do ponto de vista do desenvolvimento humano. E também o que mais exige dos próprios pais. Ou seja, que dá muito trabalho estar aqui, nesse quadrante, porque você precisa se autopoliciar o tempo todo. E a psicologia do desenvolvimento, ela diz que são os pais autoritativos, que é o termo usado por Diana Bowring, caso você queira pesquisar e se aprofundar mais a respeito. Você vai usar isso daí, tá? Você vai ver nessa literatura. Pais autoritativos. A parentalidade autoritativa. Bacana? E aí é um estilo parental muito assertivo. São pais afetivos, porém que têm limites claros, acordados, pais que acolhem, que sustentam. São pais emocionalmente presentes, são pais estruturantes, tanto no ponto de vista da responsabilidade quanto no acolhimento do amor e do afeto. E trazendo para a minha área psicanalítica, dando uma função simbólica, nós temos aqui pais que exercem a função materna e paterna de forma saudável. Existe equilíbrio aqui nessa função. Pais que operam com amor e também com rigidez, com regras, com limites, com lei, com responsabilidade. Pais continentes, capazes de conter a emoção e o seu comportamento. Bacana? E aí a ciência do comportamento, que é a ABA, né, ela traz pais que reforçam a autonomia com responsabilidade. São pais modeladores de comportamento saudável, pais que equilibram reforço positivo e consequência. Então, que você possa estar aproveitando muito desse vídeo aqui, estar consciente de onde que você está, tá bom? Vamos falar um pouco mais de algumas coisas, de mais alguns exemplos. Esse carinha que está aqui, nesse quadrante, são pais que são líderes emocionais, são pais firmes, são pais afetuosos, pais que educam seus filhos para a vida. E aí nós vemos aqui uma parentalidade consciente, uma parentalidade responsável, uma parentalidade madura, pais afetivos, firmes, conscientes, sem medo de desagradar o próprio filho. Isso é muito comum. Eu não coloco regras porque eu tenho medo do que o meu filho vai sentir. Esse aqui você já deve ter percebido que é o quadrante mais raro nos dias de hoje, mas porém, sem dúvida alguma, é o mais poderoso. Aqui existe afeto, mas também existe limite, existe acolhimento, mas também, na mesma proporção, existe a responsabilidade, existe escuta, mas também existe consequências, digamos assim. E qual o perfil deste tipo, quem está nesse quadrante? São pessoas que dificilmente gritam, não agride, não se anula,
não perde o seu chão, ele não fica terceirizando responsabilidades, não fica se justificando o tempo todo. Ele conversa, ele olha no olho, ele acolhe, ele orienta e principalmente ele é exemplo. Ele não fala apenas para o filho, ele faz e os filhos vê ele fazendo. Isso gera um efeito extremamente poderoso no seu filho, na sua criança, no seu adolescente. Autonomia, segurança emocional, cooperação. Ele cresce sabendo que é amado, mas também sabendo que o mundo tem regras e também tem limites claros. E se ele burlar isso, ele vai ter algumas consequências sérias com relação a isso. E ele está treinado e vai ter que reconhecer para que possa resolver isso aí, tá? E o estilo parental autoritativo, que é comprovado pelas pesquisas da Diana Bowring como o mais saudável, neurocientificamente falando, o que acontece no seu cérebro? Ele equilibra o sistema límbico, que é o responsável pelas suas emoções. Ele equilibra o límbico com o córtex pré-frontal, da disciplina, das decisões. É o modelo que mais produz adultos emocionalmente maduros, confiantes, resilientes. Bacana? Espero que você esteja aqui, ou se não está, você possa fazer a sua transição para esse quadrante superior direito. Então, estabeleça aqui 3 regras claras e inegociáveis com seu filho. Mantenha uma rotina previsível. Algumas dicas aqui eu vou te dar para que você possa se manter. Acolha sem ficar passando paninho para o seu filho. Dê consequência, não punição. Elogie comportamentos que você quer que se repita, que se tornem perenes, duradouros. Treine a habilidade social do seu filho todos os dias. Todos os dias? Sim, todos os dias. Bacana? Espero que você tenha aproveitado, entendido, e agora que você entendeu esses 4 quadrantes, eu quero que você seja sincero, seja sincera, seja honesto, honesta. Em qual deles você está? E o mais importante, em qual deles seu filho precisa que você esteja? Você percebe o poder que isso tem? Entenda que isso é terapêutico, meu amigo, minha amiga. E vale ouro, vale a sua vida e, mais importante ainda, ou com igualdade, a vida do seu filho. Bacana? Espero que você tenha aproveitado aqui. E eu quero te dar uma boa notícia. E eu digo que nenhum adulto ele está preso a um quadrante exclusivo e único. O estado ou o quadrante que você está hoje, entenda que ele não é eterno, não é perene. Você não vai ficar nele o tempo todo, seja lá qual for você esteja. Todo cuidador, ele pode evoluir. Todo pai, toda mãe pode evoluir. E a mudança ela começa hoje, com consciência, com clareza e constância. E se você está nesse 4º quadrante, cuide para que você permaneça nele. Bacana? Cuide para continuar evoluindo, para que você não saia dele. E se essa aula, se esse vídeo, ele fez sentido para você, gostaria que você se inscrevesse aqui no canal, deixe o seu like nesse vídeo, comenta aqui em qual quadrante você percebe que você está, compartilhe esse vídeo com um pai ou com uma mãe no grupo da sua escola que precisa ter esse tipo de consciência urgente. Bacana? Eu sou Anderson Alves, eu estou aqui às terças e às sextas-feiras, ou 2 vezes na semana, colocando vídeos novos com temas bastante relevantes para a sua vida. Tá bom?
Um beijo para você e que a gente possa passar a construir filhos mais fortes e pais muito mais conscientes. A gente se vê. Um beijo no seu coração no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau. Fica com Deus.